Boa tarde aos companheiros e companheiras presentes no 4º Congresso Estadual do nosso partido. Eu quero dizer que é uma grande honra e uma grande responsabilidade representar tantos companheiros valorosos que estão na construção da esquerda brasileira há tantos anos. Quero mencionar que os companheiros que fazem parte do Bloco de Esquerda, os companheiros e companheiras do mês, do 1º de maio, TLS, da Insurgência, CSP, LSR, CSS, CRS, FOS, a APS e os independentes. E o coletivo dos companheiros do mandato do grande companheiro combativo Carlos Gianazzi. Nós temos muitos pontos de divergência, mas muitos mais pontos de convergência. Convergência em relação à grande crise do capital, que colocou em xeque o meio ambiente no mundo, que colocou em questão o desemprego estrutural, que reduziu a capacidade dos estados nacionais de promoverem políticas públicas em função do aumento da dívida. Nós temos concordância de que o principal inimigo de classe hoje no Brasil é o governo do PT, o governo do Lula e da Dilma. Esses são os nossos principais inimigos. E nós não podemos dar trégua ao PT, não podemos estabelecer relações com o PT, estar no governo de administrações petistas, porque nós não podemos confundir e mentir ao povo brasileiro, porque o PT hoje representa um apartheid social, 18 bilhões para os pobres e 250 bilhões para os banqueiros. Esse é o governo do PT, é o governo da terceirização, é o governo que vai entregar o patrimônio nacional amanhã com 1 milhão de libras. Esse é o governo do PT. Portanto, não podemos dar trégua. E é possível sim enfrentar o PT e ultrapassar o PT, não só no movimento social, mas também nas urnas. Talvez os companheiros tenham colocado essa tarefa para que nós falássemos aqui, porque nós viemos de uma experiência interessante. Em Sorocaba nós derrotamos o PT do ponto de vista da política e do ponto de vista eleitoral. É possível sim fazer enfrentamento ao PT. Mas digo mais aos companheiros da Unidade Socialista, nós não temos inimigos. É verdade, não temos inimigos. Mas nós temos divergências. Divergências que não podem ser escamoteadas. Divergências que precisam vir à tona em momentos como esse de reflexão coletiva. Elas precisam vir. E vou mais além. Não são apenas divergências sobre a caracterização do que está em curso no Brasil, sobre a estratégia ou sobre a flexibilização tática, mas existe até um mal-estar na militância, sim. A militância que está na rua e que fica escutando que lá no Amapá não se paga nem o piso dos professores. Essa militância que é cobrada, por que apareceu o Lula e a Dilma no programa nosso, na eleição do Pará? Existe esse mal-estar, e esse mal-estar precisa vir à tona, porque incomoda a todos nós que estamos na luta, que estamos nas greves, que estamos nas mobilizações, que estamos fazendo debate público. Desarma a militância esse tipo de experiência. E aqui é o momento de fazer essa reflexão. Nós também temos muita unidade em relação à construção do nosso partido. O PSOL precisa ser o partido da militância, dos ativistas. O PSOL precisa ser o partido horizontal, um partido com democracia interna, um partido que respeita instância, um partido que não tem fraude para tirar de delegados, como aconteceu em vários casos pelo Brasil afora. Mas mais do que isso, companheiros, o nosso partido precisa ter uma direção firme, uma direção com convicção, porque nós estamos falando aqui de sonhos, e as pessoas só seguem os sonhos quando têm convicção. Uma direção que não pode titubear, uma direção que quando se aprova uma resolução partidária, essa direção vai fazer de tudo para cumprir essa resolução partidária. Não pode ser uma direção frouxa, que para os seus amigos vale tudo, desculpe-se resoluções. Não, nós não podemos aceitar esse caminho, porque o que nós estamos acompanhando nas principais questões em debates no interior do partido
é um processo de flexibilização ad infinitum em relação às políticas de aliança, em relação ao tipo de financiamento de campanha, em relação à presença de gente da direita em administrações do nosso partido. Isso nós não podemos admitir, porque ao admitir isso, nós vamos começar a colocar em relação ao processo institucional, porque o que está em questão agora, nesse momento, principalmente são as prefeituras que nós governamos, onde não só para chegar ao poder naquela prefeitura, mas também para manter um tipo de governabilidade questionado, nós entramos no vale tudo no jogo burguês. E esse jogo burguês, e aqui nós temos uma grande convergência, está sendo questionado no Brasil. As pessoas que foram em junho para as ruas para questionar os partidos da ordem, e questionaram de forma veemente, e muitos de nós inclusive ficaram em dúvida se deviam ir para a rua ou não, porque as pessoas estão contra os partidos políticos, e me perguntaram, eu disse, estão corretas em estar contra os partidos políticos, porque elas só conhecem os partidos da ordem, e os partidos da ordem do Brasil são os partidos da negociata, é o partido do vale tudo eleitoral, é o partido financiado pelo narcotráfico, é o partido financiado pelo lobista, e as pessoas foram para as ruas em junho para rechaçar isso, mas nós, o PSOL, estávamos lá, ombro a ombro com esses companheiros para dizer que o nosso partido é diferente, e é com esses companheiros e companheiras, ainda jovens, num processo de pedagogia política, que foram para as ruas em junho, e não são poucos, são milhões, é que está colocado o futuro do nosso partido. O PSOL só tem futuro se conseguir se sintonizar com o movimento que aconteceu no Brasil em junho. É aí que nós precisamos focar os nossos esforços. E para aqueles que têm dúvida, o ano que vem esse movimento volta, porque das 5 propostas que a Dilma apresentou, a primeira delas é a manutenção do ajuste fiscal. Portanto, mobilidade urbana não vai ter porque não vai ter dinheiro. Investimento na saúde não vai ter porque não vai ter dinheiro. As privatizações continuam e amanhã tem mais uma com muito enfrentamento, inclusive. Não vai ter dinheiro para a educação, porque o pré-sal tem um artigo 57 que diz: primeiro dinheiro vai para acumulação na Bolsa de Valores. Se der lucro, aí o restante vem para a educação e a maminharia não resolve o nosso problema estrutural. Portanto, o governo Dilma não consegue fazer frente às demandas do país. E as pessoas foram para a rua, tiveram muita pedagogia política. E a ideia que as pessoas têm hoje do imperialismo está simbolizada na FIFA. E o ano que vem nós vamos ter estado de exceção novamente aqui em São Paulo com os Jogos da Copa do Mundo. O povo não vai poder transitar em muitas avenidas, vai ter exército na rua, e o povo inclusive não está nem presente sequer nos estádios. E o povo vai ver isso novamente. Não teve melhoria nas condições materiais de vida, o apartheid social continua, e o imperialismo transmutado na FIFA continua. E nós temos grandes chances de ter novas mobilizações inclusive maiores no ano que vem. E qual que é a tarefa? E nisso nós temos concordância. A tarefa de todos os delegados e militantes ativistas do partido é começar ontem a organizar mobilizações do ano que vem, que vão ser grandes mobilizações pelo país. Nós precisamos. Em Sorocaba, foi um adolescente que lançou na internet e fez um chamamento aos grandes atos que lá aconteceram. E em muitas cidades foram pessoas, inclusive, desvinculadas do movimento político. Agora nós temos tempo para contribuir nesse processo com muito mais força, para fazer com que o PSOL cresça, e fazer com que a nossa inserção no movimento social seja exponencial o ano que vem. E eu queria finalizar com isso, porque se nós dermos um grande combate o ano que vem nas ruas, esse combate vai se refletir nas urnas, sim. E nós vamos poder, com um partido independente do ponto de vista de classe, com um partido que não entra na velha política do ponto de vista das alianças, com um partido que tem um discurso sintonizado com as ruas, ter também uma vitória eleitoral ano que vem. E aí, se nós vamos construir ou não a Revolução Brasileira, nesse processo curto não interessa. Eu queria fechar com isso. O que importa para nós, companheiros e companheiras, é no futuro, quando os historiadores forem olhar esse período terrível que nós vivemos, com um continente como a África inteira abandonado, com crianças morrendo porque não tem saneamento básico, com o analfabetismo, com pessoas dormindo nas ruas. No futuro os historiadores vão olhar e vão falar: é verdade,
em 2013, 2014, a situação era horrível, mas tinha muita gente que já defendia o socialismo naquele período e que estava na resistência, e nós estamos entre esses. Um grande abraço. Vamos votar na chapa 3 para fazer uma mudança profunda na orientação partidária e colocar o partido em orientação com as ruas. Um grande abraço, bom retorno a todos os companheiros, até a vitória. Obrigado, chapa 3. Obrigado, companheiro Raul. Chapa 3, hein, pessoal? Obrigado, companheiro Raul. Então, companheiros e companheiras, o processo de votação será por urna e por chapa. Então, pedi para os mesários. E aí, tem que ter o documento com foto. Documento com foto.